Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, ok? Então vamos seguir o edital, noções de informática básica. Item 4, vamos para dentro do ambiente LibreOffice, vamos para as planilhas, ok? Dando continuidade. Então, Calc, planilhas eletrônicas, né? O Calc é o aplicativo de planilhas eletrônicas do LibreOffice. Assim como o Microsoft Excel, ele trabalha com células e fórmulas. Veremos as principais funcionalidades do Calc e suas fórmulas. O LibreOffice aproveita os vários menus dos aplicativos, sendo que muitos deles são apenas uma repetição tanto no Writer quanto no Calc e no Impress. Portanto, apresentarei apenas aquelas funcionalidades que são específicas apenas do Calc para não ser tão repetitivo. Então, pessoal, aquilo que a gente já viu no Writer vai ficar lá, que tem as mesmas funções, tá bom? Então, a gente vai ver só do Calc aqui, o que for específico. Então, principais botões e comandos. Então, o FX ali, assistente de função, auxilia o usuário na criação de uma função, organiza as funções por categoria. Então temos o sigma ali, autossoma, insere a função soma automaticamente na célula, ok? Porcentagem, formatação de porcentagem, multiplica o número por 100 e coloca o sinal de porcentagem. Depois temos formatação de número, separa os milhares e acrescenta casais decimais. Tem o atalho que é o Ctrl Shift mais 1. Formatação de data, formata a célula em formato de data. Então é o Ctrl mais Shift mais 3. Temos adiciona casas decimais, temos diminui casas decimais, filtro, exibe apenas as linhas que satisfazem o critério do filtro da coluna. Temos o que insere gráfico para ilustrar os componentes dos dados tabulados. Temos a setinha para baixo e para cima, que ordena as linhas em ordem crescente ou decrescente. Pode ser aplicada em várias colunas. Continuando, temos o mesclar, uma setinha para cada lado, que mesclar e centralizar células, transforma duas ou mais células adjacentes em uma única célula. Temos alinhar em cima, alinha o conteúdo da célula na parte superior da tela. Temos centralizar verticalmente, alinha o conteúdo da célula ao centro verticalmente. Alinhar embaixo, alinha o conteúdo da célula na parte inferior dela. Temos congelar linhas e colunas, fixa a exibição da primeira linha ou da primeira coluna, ou ainda permite congelar as linhas acima e as colunas à esquerda da célula selecionada. Não é proteção de células, pois o conteúdo das mesmas ainda pode ser alterado. Temos o insere linha acima da linha atual, insere linha abaixo da linha atual, ok? Então tem uma setinha ali, se você observar no verdinho. Temos exclui linhas selecionadas, temos insere coluna à esquerda, insere coluna à direita, exclui colunas selecionadas, ok? Então bora lá. Pessoal, só para visualizar o layout, então aqui a gente pode visualizar as linhas, né? Por exemplo, a linha 3 tem aluno e aluna, né? Primeira prova, segunda prova, total, média final, situação. E temos a linha, né? Então, aluno, Fernanda, Samuel, Ricardo, que está na linha A, ok? A coluna A, desculpa. Então, aluno, Fernanda, Samuel, Ricardo, Helena, Simone, todos estão dentro da coluna A, ok? Então, separar aí, coluna de linha é importante para visualizar aqui e entender como é que funciona o Calc. Seguindo, vou apresentar as principais fórmulas. Pessoal, isso cai bastante em concurso, é um pouco chato, mas vamos lá. Igual hoje, então insere a data atual do sistema operacional da célula, ok? Igual agora, insere a data e a hora atuais do sistema operacional. Esqueci, pessoal, lá o atalho para hoje é Ctrl+, ok? Igual soma. Então essa função é a mais cobrada em prova, embora seja bem simples, pois tem o papel de apenas somar os argumentos que estão dentro dos parênteses. Então a gente olha ali, C3, dois pontos, C7, tem a soma de todos esses elementos que estão ali dentro, ok? Igual potência. Essa função é uma potência que eleva o primeiro argumento, né, que é o C7,
que é a base ao segundo argumento 2, que é o expoente. Então, vai elevar o C7 ao expoente 2, ok? Temos igual ao máximo. Essa função escolhe o maior valor do argumento. Então, entre C3 e C11 no caso. Igual ao mínimo. Essa função faz exatamente o contrário anterior. Então, vai escolher o de menor valor, né? Entre C3 e C11 no caso ali, desse exemplo. Igual média. Então, essa função calcula a média aritmética ou média simples do argumento, que é a mesma soma dos valores dividido pela sua quantidade. Atenção, essa função será sempre a média aritmética. Essa função considera apenas valores numéricos e não vazios. Portanto, se no intervalo de células C5, C8 existir uma célula vazia ou com texto em vez de número, essa célula não será considerada. Ok? Então, no nosso caso, em questão, queremos calcular a média do intervalo C5 até C8. Devemos, então, somar as células de C5 até C8 e depois dividir pela quantidade de células numéricas desse intervalo. Igual conte.se, né? Então, C3 no intervalo de C7, ponto e vírgula, daí abre aspas, maior ou igual a 500, ok? Então, essa função é formada por dois argumentos. O primeiro é o intervalo de células que serão considerados na operação. O segundo é o critério. Portanto, essa função conta com a quantidade de células do intervalo de C3 até C7 que são maiores ou iguais a 500. Igual CSE, né? C9 maior que C10. Então, tá lá entre abre aspas, atenção, ponto e vírgula, ok. Essa função testa valores, permitindo escolher um dentre dois valores possíveis. A sua estrutura é a seguinte. Então, igual a SE, então temos a condição, né, que no caso ali é o CE maior que C10. Temos o resultado, que no caso ali é a atenção, e o resultado 2 é igual ao ok. A condição é uma expressão lógica e dá como resultado verdadeiro ou falso. O resultado 1 é escolhido se a condição for verdadeira e o resultado 2 é escolhido se a condição for falsa. Os resultados podem ser, abre entre aspas, texto, entre aspas, sempre. Número, vírgula, célula, não pode intervalo, apenas uma única célula, fórmula. A melhor forma de ler essa função é a seguinte: substitua o primeiro ponto e vírgula por então e o segundo ponto e vírgula por senão. Fica assim: se a condição for verdadeira, então escolha o resultado 1, se não, escolha o resultado 2. Ok, pessoal? Um pouco complexo, mas isso aqui é para a gente, se cair na prova, a gente ter uma noção, ok? Igual PRO-CV. Então, no caso aqui, ele dá um exemplo entre aspas luz, no intervalo, ponto e vírgula, no intervalo A3 a C7, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula falso. A função proc serve para procurar valores em um intervalo vertical de uma matriz e devolve para o usuário um valor de outra coluna dessa matriz, mas da mesma linha do valor encontrado. Então, PROC-V igual PROC-V, desculpa. Então, é valor, ponto e vírgula matriz, ponto e vírgula coluna e resultado, ponto e vírgula valor aproximado. Essa é a estrutura do PROC-V, na qual o valor é o valor usado na pesquisa. Matriz é todo o conjunto de células envolvidas. Coluna resultado é o número de coluna dessa matriz onde o resultado se encontra. Valor aproximado diz se a comparação do valor da pesquisa será apenas aproximada ou terá que ser exatamente igual ao procurado. O valor usado na pesquisa tem que estar na primeira coluna da matriz sempre, ou seja, ela procurará o valor pesquisado na primeira coluna da matriz. Ok, pessoal? Então, assim, apresentei aqui os principais comandos, né? As principais fórmulas, que são complexas, né? Mas deu para ter uma noção. A soma é a mais importante, a que mais cai aí em concursos. E conhecemos aqui o layout e a estrutura do calc, ok? Então, conhecemos os botões e comandos, né?
Então, é isso, a minha colaboração de hoje, e vamos para as apresentações.